Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre Mohamed Sinwar, o irmão mais novo de Yahya Sinwar, mais conhecido como o Sombra, e dos seus planos para expandir o Hamas nas ruínas de Gaza e perpetuar o conflito com Israel. Seja para trilhas, trabalho ou lazer, as botas da Tabel são feitas para quem busca o melhor. Produzidas com materiais de alta qualidade, oferecem solado resistente a altas temperaturas, sistema anti-perfura e certificação CA, garantindo segurança e durabilidade. Além disso, são confortáveis, estilosas e perfeitas para qualquer ocasião. E tem mais, durante janeiro e fevereiro, nas compras acima de R$ 250, você ganha um brinde exclusivo da Tabel. Acesse o link aqui na descrição e aproveite a qualidade de verdade. Yahya Sinwar era mais do que um líder terrorista. Ele foi o arquiteto dos terríveis ataques de 7 de outubro de 2023 que abalaram Israel. A sua eliminação em uma operação militar israelense em outubro do ano passado marcou um ponto de inflexão. Mas, apesar de muitos esperarem que a eliminação de uma figura tão central desarticulasse o Hamas, em vez disso, abriu caminho para uma transição liderada pelo seu irmão, Mohamed Sinwar. Vamos entender agora como a organização absorveu essa perda e reconfigurou a sua liderança. Mohamed Sinwar, com uma idade estimada em 50 anos, tem um perfil diferente do seu irmão, com um comportamento muito mais discreto, tendo sido apelidado de Sombra pela sua atuação discreta, quase invisível, nos bastidores do grupo terrorista. Ao contrário de Yahya, que passou mais de 2 décadas em prisões israelenses, Mohamed evitou os holofotes, mas sempre esteve conectado com a liderança do Hamas. A decisão inicial da liderança do Hamas, baseada em Doha, era de formar um conselho coletivo para liderar a organização. Mas Mohamed, atuando de forma independente dentro de Gaza, consolidou seu controle, criando uma profunda divisão interna que reflete as tensões entre as facções do grupo. Essa divisão não apenas complica a política interna do Hamas, mas também afeta diretamente as negociações com mediadores internacionais. Gaza hoje é um retrato de destruição sem precedentes. A campanha militar israelense, em resposta ao ataque do Hamas de outubro de 2023, devastou a infraestrutura básica da região. A destruição de túneis e arsenais do Hamas, instalados de propósito pelo grupo em áreas civis, afetou edifícios residenciais e até mesmo hospitais e escolas, usados pelo Hamas como escudos para suas atividades criminosas. Antes da guerra, o Hamas mantinha uma estrutura militar relativamente organizada, com cerca de 30 mil combatentes, divididos em 24 batalhões. Uma estrutura que foi profundamente desarticulada e enfraquecida, mas não totalmente destruída. Apesar de Israel ter eliminado mais de 17 mil combatentes, o Hamas rapidamente adaptou as suas táticas, substituindo grandes formações militares por pequenas células que realizam ataques esporádicos, utilizando táticas de guerrilha e armamentos improvisados. Além disso, a crise humanitária em Gaza serve como terreno fértil para o recrutamento. Jovens sem perspectiva, cujas famílias sofreram graves perdas, são atraídos pelo Hamas com promessas de ajuda humanitária, comida e cuidados médicos. Uma prática que não só reforça as fileiras do grupo, mas também perpetua um ciclo de violência que dificulta qualquer solução duradoura. Outro fator crucial é a questão dos recursos. Embora Israel tenha restringido severamente o contrabando de armas, o Hamas utiliza munições não detonadas para fabricar explosivos improvisados. Israel enfrenta agora um dilema estratégico de grande complexidade. Apesar do poderio militar israelense e dos avanços na destruição de infraestruturas e da liderança do Hamas, a guerra de atrito imposta pelo grupo palestino tem aumentado os custos da guerra e criado pressões políticas internas e externas.
Primeiramente, o ciclo de destruição e reconstrução em Gaza tem sido um desafio logístico e moral, com as forças de defesa de Israel frequentemente precisando retornar a áreas previamente limpas para enfrentar novos focos de resistência. Essa dinâmica não apenas prolonga o conflito, mas também aumenta o desgaste psicológico e físico das tropas, com relatos de soldados israelenses indicando um sentimento crescente de frustração diante da incapacidade de garantir vitórias duradouras. Além disso, a questão dos reféns mantidos pelo Hamas é uma das mais delicadas para o governo israelense. A opinião pública pressiona por soluções que garantam a liberação segura dos reféns, mas qualquer concessão às demandas do Hamas é vista como um retrocesso estratégico. Essa tensão política interna é agravada pela pressão internacional para que Israel minimize danos colaterais e facilite o acesso de ajuda humanitária à região. No plano internacional, Israel também enfrenta críticas crescentes de aliados tradicionais como os Estados Unidos, que pressionam por uma estratégia de longo prazo para Gaza. A insistência em destruir o Hamas sem uma solução política clara para o pós-conflito deixa um vazio que pode ser explorado por outros atores, incluindo grupos ainda mais radicais. Essa lacuna estratégica tem sido motivo de debate intenso entre analistas e dentro do próprio governo israelense. Por fim, a questão do cansaço de guerra não pode ser ignorada. A sociedade israelense, embora amplamente unida em apoio às operações militares, começa a sentir os impactos de um conflito prolongado, seja em termos de perdas humanas, como também em termos de custos financeiros e diplomáticos. Com isso, tornando imperativa a busca por soluções que equilibrem segurança, diplomacia e reconstrução. No entanto, Mohamed Sinwar tem mostrado uma postura inflexível em relação às negociações, convertendo-se no maior obstáculo para uma solução negociada do conflito. Enquanto isso, o Hamas continua mobilizando recursos, com materiais de construção retirados de escombros sendo reutilizados para erguer novas estruturas. Os desafios logísticos são enormes, mas o Hamas tem demonstrado uma grande capacidade de adaptação, apesar de toda a pressão israelense. A questão do futuro de Gaza está muito longe de ser resolvida. O Hamas permanece como a maior força militar da região, mas a sua existência também é o maior obstáculo para uma solução de paz de longo prazo. A comunidade internacional pressiona por uma nova administração, possivelmente liderada pela Autoridade Palestina. Mas a resistência de Israel a essa ideia e a relutância de Estados árabes em se envolver tornam essa solução improvável. A reconstrução de Gaza requer não apenas a resolução do conflito imediato, mas também uma visão para o desenvolvimento socioeconômico da região. Enquanto isso, a capacidade do Hamas de se rearmar e recrutar novos combatentes garante que o ciclo de violência continua. Mesmo com graves perdas, o Hamas continua desafiando Israel, mostrando que soluções puramente militares podem não ser suficientes para resolver um conflito profundamente enraizado em questões políticas e sociais. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.